Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e é uma honra receber você aqui no meu canal. Se é a primeira vez que você acessa o meu canal, eu quero convidar você a inscrever-se no nosso canal, fazendo parte desta família que estuda e examina as Escrituras. Assista o vídeo até o final para você conhecer o nosso conteúdo, E se gostar, deixe o like, que isso fortalece muito o nosso canal. E também que você possa compartilhar este canal, este vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar um pouquinho mais. Você que já é inscrito, que já acompanha o nosso conteúdo há um tempo, seja muito bem-vindo também mais uma vez, muito bem-vinda. Hoje nós vamos continuar a estudar as aulas da EBD, das revistas da CPAD. Nós estamos estudando nesse segundo trimestre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E hoje, nessa oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 9. Que tem por título O Ministério de Pastor. Então hoje nós vamos falar com os pastores, Primeiramente comigo, que sou pastor pela graça e pela misericórdia de Deus. O texto áureo da nossa lição está em João capítulo 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A verdade prática da nossa lição diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Ou seja, o pastor que escreveu esta revista, o pastor Elinaldo Renovato de Lima, também é pastor, e ele usa aqui o pronome nós. Nós conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor. Então essa é a verdade prática da nossa lição. A leitura bíblica em classe, eu vou deixar aqui as referências para você realizar a leitura aí na sua Bíblia, João capítulo 10, versículos 11 e 14, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 7 ao 11, e também na primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, dos versos de 2 a 4. Então você pode efetuar a leitura aí na sua casa, O ponto central da nossa lição, que vem na revista do professor, diz o seguinte: o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Olha que coisa interessante, O cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Esse ponto central já nos dá um vislumbre inicial do que vai ser a lição nesta oportunidade. É uma lição que vai ir a fundo na função de pastor. Então vamos lá. A lição ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto, Jesus, o sumo pastor. Nesse ponto nós vamos aprender: Jesus é o pastor supremo, o pastor conhece as suas ovelhas e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz as características do verdadeiro pastor. O subtópico 1 vai falar sobre o caráter íntegro. O subtópico 2, exemplo para os fiéis e para os infiéis. E o subtópico 3, exemplo para a família. Isso aqui é muito forte, hein? Exemplo para a família. E o ponto de número 3, o ministério pastoral, que nós vamos ver aí a missão do pastor, uma missão polivalente e o cuidado contra os falsos pastores. Será que há falsos pastores hoje, hein? Vamos ver nesta lição que
Deus tem para nós nesta lição. Então vamos lá iniciar a nossa aula, né? O que nós vamos estudar hoje nessa lição é o quarto dom ministerial, né? O quarto dom, o primeiro é apóstolo, o segundo é profeta, o terceiro evangelista e o quarto pastor, né? É que até a minha aliança o pastor é o que casa com a igreja. Então é o quarto ministério, é o quarto dom ministerial que nós vamos falar hoje, que é o de pastor. Vamos lá. O ponto de número 1 diz Jesus, o sumo pastor. Então, Jesus é o pastor supremo. Eu vou deixar aqui duas referências. Hebreus capítulo 13, versículo 20 e 1 de Pedro capítulo 5, versículo 4. Vou deixar aqui a referência para você ler na sua Bíblia. Isso é muito importante, viu? Você pare o vídeo, né? Pare o vídeo um pouquinho e efetue a leitura na sua Bíblia para que a lição vá ficando clara na sua mente, né? Então, primeiro subtópico aí, Jesus é o pastor supremo. Então, Jesus é o pastor que está acima de tudo. Ele é o sumo pastor, ou seja, o pastor maior. A Bíblia fala de pastores, como nós estamos estudando aqui, né? O dom ministerial de pastor, que a Bíblia diz que Deus deu pastores à igreja, porém, o supremo pastor é Jesus Cristo. Isso aqui é uma lição muito importante para nós que somos pastores, né? O pastor supremo é Jesus Cristo. O subtópico 2 diz: o pastor conhece as suas ovelhas, né? Então, o pastor Jesus, que nós estamos falando do sumo pastor supremo, ele conhece as suas ovelhas. Por que Jesus conhece as suas ovelhas? Porque ele é Deus. E sendo Deus, ele é onisciente. Sendo onisciente, ele conhece todas as coisas. Então ele conhece cada ovelha do seu rebanho. O pastor humano, o pastor local da igreja, ele também tem esta obrigação de conhecer as suas ovelhas. Porém, não há em hipótese alguma um pastor, nem que for um pastor de uma igreja de 5 pessoas, ele não conhece todas as 5 pessoas, né, ao fundo. Ele não conhece o coração das pessoas, porque ele é um ser humano. Jesus não. Jesus, ele conhece as suas ovelhas. Ele diz, né, eu conheço as minhas ovelhas. Então ele sabe a hora que a ovelha está triste, ele sabe a hora que a ovelha está desanimada, ele sabe a hora que a ovelha quer dar uma escapadinha do rebanho. Jesus conhece todas as coisas. E se você que está, né, vendo este vídeo, assistindo esta aula, se você é realmente ovelha, que eu creio que né, ovelha do aprisco do Senhor Jesus, do sumo pastor, saiba que ele conhece a sua vida. Ele sabe tudo o que acontece com você. O subtópico 3 diz: o pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, uma das características do pastor é viver aquilo que ele prega. Viver aquilo que ele prega. Se você ler João capítulo 10 e versículo de número 11, você vai ver que Jesus, o pastor, dá a vida pelas suas ovelhas. Quando Jesus falou isso, ele ainda não tinha sido morto, crucificado. Tá bom? Então, onde que eu quero chegar com isso? Você note que Jesus falou algo e praticou aquilo que ele falou. Ele diz: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida pelas ovelhas. Ele cumpriu aquilo que ele pregou aos discípulos. Tá? Uma coisa aqui que nós precisamos levar em conta é que o bom pastor, falando de Jesus, ele não explora o seu rebanho. Ele, pelo contrário, ele dá a vida pelo rebanho. Ele não explora o seu rebanho. Já adiantando aqui, né,
que há mercenários. Infelizmente há mercenários que querem arrancar, né, a lã da ovelha, querem arrancar a pele da ovelha, comer a carne da ovelha, beber o leite da ovelha, né, explorando o rebanho para o proveito próprio. Porém, Jesus, ele fez o contrário. Ao invés dele tomar a vida das ovelhas, explorando-as, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Olha que interessante, hein? Então, esse primeiro ponto nós aprendemos aqui, Jesus, o sumo pastor. E antes de passarmos para o outro ponto, vale lembrar aqui, fazer uma ressalva, né? Jesus é o exemplo. Se você é pastor e quer ter um ministério abençoado, faça como Jesus fez. Ele é o exemplo. Se nós que somos pastores seguirmos aquilo que Jesus fez, que Jesus ensinou, nós vamos ter um ministério abençoado. Nós vamos ter um ministério cheio de frutos, porque nós estamos seguindo o mestre, o pastor dos pastores. Vamos lá então para o ponto de número 2. Ponto de número 2, as características do verdadeiro pastor. Então agora, no ponto 1, nós falamos do pastor supremo. Agora vamos falar dos pastores, os seres humanos locais das igrejas, né? Primeira característica, primeiro subtópico, um caráter íntegro. Irmão, se você é pastor, você precisa tomar muito cuidado, porque qualquer manchinha no seu caráter pode ser o início da destruição e do desmoronamento do seu ministério. Qualquer mancha que houver no seu ministério pode ser o início do fim do seu ministério. Então, os pastores precisam de ter um caráter íntegro, tá? Integral, completo. Precisa viver aquilo que ele prega e pregar aquilo que ele vive. Ele precisa, nós vamos ver, né, um pouco mais para frente, aqui no subtópico 2, que ele precisa ser o exemplo. Então ele precisa ter um caráter íntegro, né? E o caráter não é mostrado por palavras. Tá bom? Isso é uma verdade incontestável. O meu caráter, o caráter dos pastores, o caráter de toda pessoa, de todo crente e de todo ser humano, ele é demonstrado por ações, não por palavras. As pessoas vão olhar para o seu caráter, para a sua maneira de viver, para a sua conduta. Por isso que você, como pastor, e como crente, como todo crente, precisa ter um caráter íntegro, né? Reto. Para que uma das características do bispo, quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, né, que o bispo deve ser irrepreensível, caráter íntegro, né? Subtópico 2, exemplo para os fiéis. Eu vou deixar aqui duas referências, né? Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e também no capítulo 3, versículo 7. Primeira epístola de Timóteo, a Timóteo, né? Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 12, e também o capítulo 3, e versículo de número 7. O pastor precisa ser exemplo dos fiéis, tá bom? Da igreja, e ser exemplo dos infiéis, dos que estão de fora. Olha que responsabilidade de um pastor. Primeiro, exemplo dos fiéis. Segundo, exemplo dos que estão de fora, dos infiéis. Exemplo na fila do supermercado, no trabalho, na escola, no parque, na rua,
na visita que ele está fazendo para uma família que não é crente. Ele precisa ser o exemplo. Na igreja, ele precisa ser o exemplo. Sabe por quê? As ovelhas, elas olham para o pastor. Eu sempre costumo dizer que a carga, o peso do pastor e da família do pastor, da esposa do pastor, dos filhos do pastor, é mais pesada. Querendo ou não, a carga é mais pesada. Muitas vezes somos criticados injustamente, nossos filhos, nossa esposa, nós, mas isso são casos à parte. Querendo ou não, com injustiças ou sem injustiças, a carga do pastor é maior. Então nós precisamos pensar muito bem antes de aceitarmos, um chamado pastoral. É quando Deus nos chama, que o pastor presidente, chama alguém, convoca alguém para ser um pastor local, ele precisa pensar muito, orar muito, porque ele está assumindo uma carga muito mais pesada do que dos outros irmãos, E terceiro, ele precisa ser um exemplo para a família. Leia 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Eu vou deixar aqui na referência. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5. Exemplo para a família. Se a esposa, se os filhos reprovarem o ministério do pastor, o seu ministério vai por água abaixo. Então, ele precisa ser exemplo. Aqui o autor poderia até ter colocado antes, como se saindo de dentro para fora, Primeiro, exemplo para a família. Segundo, exemplo para a igreja. E terceiro, exemplo para os infiéis. Então, nesse ponto nós aprendemos isso. O pastor precisa ser exemplo, Ele tem que ter um caráter íntegro, Ele precisa ser exemplo para a família, para a igreja e para os que estão de fora. A família, a igreja e os que estão de fora. Então, é uma responsabilidade muito grande. E partamos agora para o último ponto, Terceiro, que é o ministério pastoral. Subtópico 1, a missão do pastor. Subtópico 1 diz a missão do pastor. Qual é a missão do pastor? Qual é a função do pastor? É simplesmente apacentar. A missão do pastor é cuidar das ovelhas. Eu vou deixar aqui o salmo mais conhecido da Bíblia, que é o Salmo 23. Versos 1 e 2, você vai ver que o pastor, ele leva a ovelha a pastos verdejantes. Ele leva a ovelha a águas tranquilas. Isto é cuidado. O pastor não deixa faltar nada para a ovelha. Ele cuida da ovelha, Ele cuida do seu rebanho. Ele cuida da igreja, da qual Deus o constituiu, o líder daquela igreja. Então ele tem o cuidado de apacentar aquela igreja. Subtópico 2, uma missão polivalente. O que é polivalente? Polivalente é multifuncional. Trocando em miúdos, o pastor tem várias funções. O pastor tem que ser evangelista, muitas vezes, visitador, conselheiro. Ele precisa administrar as finanças da igreja, que precisam estar equilibradas, porque nenhuma igreja sobrevive sem recursos financeiros, Ele precisa ser um intercessor. Só que já foram 5 funções.
Então o pastor tem multifunções, ele deve ser multifuncional. E muitas vezes o pastor ele se sobrecarrega, né, com tantas funções, com tantas atividades, e ele fica sobrecarregado. É por isso que ele tem um supremo pastor, o sumo pastor, para que na hora que ele precisar de pastos, na hora que o pastor, porque que também é ovelha, né, precisar de pastos verdejantes, precisar de águas tranquilas, o sumo pastor, que é Jesus, vai estar ali para o conduzir a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então, a função do pastor, ela é multifuncional. Ela é multifuncional. Ele tem várias funções, né? E o subtópico 3, cuidado contra os falsos pastores. Vou deixar uma referência aqui para você, Ezequiel 34:2, que vai falar sobre os falsos pastores. Tivemos que tomar muito cuidado, porque se existem os verdadeiros pastores, infelizmente, com muita tristeza, né, a gente diz, existem também os falsos pastores. Aqueles que querem explorar o rebanho, aqueles que não foram chamados por Deus, não têm cuidado das ovelhas, não se preocupa com a situação do rebanho, só quer tirar vantagem do rebanho, não se preocupa com a vida emocional do rebanho, com a vida material, com a vida conjugal, com a vida familiar. Ele é o falso pastor, quer estar em evidência, mas na verdade não foi chamado por Deus. E a Bíblia diz, né, se referindo ao sacerdócio de Arão, né, que ninguém toma para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão. Então, o verdadeiro pastor, ele foi chamado por Deus. A primeira característica do verdadeiro pastor, ele foi chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Então, esta foi a lição de número 9, né? O dom de pastor. Vamos fazer aqui a nossa recapitulação, né? O que nós aprendemos hoje? Aprendemos que Jesus é o sumo pastor, pastor supremo, né, aos pastores aqui na terra, dados à igreja, segundo Efésios 4:11, e ao supremo pastor Jesus Cristo. Aprendemos também as características dos pastores, né, do verdadeiro pastor: caráter íntegro, exemplo para a família, exemplo para a igreja, exemplo para os infiéis. E por fim, aprendemos o ministério pastoral. Qual é a missão do pastor? É apacentar, cuidar das ovelhas, né? Aprendemos que o pastor é ou pelo menos deve ser multifuncional, polivalente, com várias funções a desempenhar, né? Por isso que a carga dele é um pouco mais pesada. E também aprendemos uma advertência contra os falsos pastores. Então, esta foi a lição de número 9. Espero que você tenha aprendido alguma coisa para que sirva de edificação para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.